Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. A oração que nós vamos fazer hoje está com base em Gênesis capítulos 22, dos versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos. Essa palavra é uma palavra muito conhecida de quando Deus pediu o sacrifício a Abraão. E o sacrifício que Deus pediu a Abraão era o filho dele, Isaque, o filho da promessa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que antes de Deus trazer a provisão, primeiro ele permite que venha a prova sobre nós. Repito, antes de Deus trazer a provisão para as nossas vidas, ele permite a prova. Porque na verdade a vitória nos leva apenas a usufruir das bênçãos de Deus. Mas a prova nos faz conhecer profundamente a Deus. Olha que interessante. Primeiro, para usufruirmos das bênçãos de Deus, através das vitórias, precisamos passar pela prova, porque a prova nos faz conhecer a Deus no seu íntimo. E isso me chama a atenção, em Salmo 25 diz: para que Deus confie o segredo dele aos seus filhos, ele só confia os seus segredos àqueles que o temem e o buscam e o servem de verdade. Eu creio, meu querido, que quando Abraão estava caminhando em direção ao Monte Moriá, quando ele pegou os seus servos, os seus filhos, e ele estava caminhando ao Monte Moriá, eu imagino que cada passo que Abraão dava, ele segurava mais forte ainda a mão do seu filho Isaque. Quanto mais ele se aproximava do monte, mais angustiado Abraão se sentia. Porque imagine, ele estava jogando toda a geração dele fora, se ele de fato matasse o seu filho. Imagine para Abraão que humilhação, porque na época de Abraão, uma pessoa, principalmente o homem e mulher, uma pessoa que não tivesse filho, principalmente homem, era como se fosse uma vergonha. Então imagine para Abraão que humilhação ter de caminhar até o Monte Moriá e ter que sacrificar e matar o seu filho, ou seja, o seu filho da promessa. Então ele poderia pensar: já que eu tenho que sacrificar o meu filho, por que eu tenho que caminhar 3 dias para levar até aquele Monte Moriá? Já que eu tenho que matar ele, eu vou matar aqui mesmo. Eu faço isso aqui mesmo. Mas, meu querido, esses pensamentos desgastantes que vêm às nossas mentes quando não obedecemos à vontade de Deus, é o diabo colocando setas malignas na nossa mente. Porque Deus, ele quer que nós façamos a vontade dele, mas o diabo quer que nós desobedecemos e fazemos segundo a nossa vontade. Então eu quero que você, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa oração, que você seja obediente à palavra de Deus, ao chamado de Deus. O detalhe não era sacrificar o filho, o detalhe não era ser lá no Monte Moriá, o detalhe era a obediência à palavra de Deus, era conhecer Deus profundamente, que eu e você possamos conhecer muito mais a Deus no íntimo, profundamente. Pai, em nome de Jesus, coloco em Tuas mãos esse momento de oração, Pai. Que nós possamos conhecer, ó Pai, entender o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, ser sensível à voz do Senhor. Quando o Senhor coloca em nosso coração, em nossa mente, quando o Senhor fala conosco, algo que precisamos obedecer à Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Assim como Abraão, Senhor, foi sensível para ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra, Deus, tendo que levar o seu filho Isaque
para assim, Senhor, ser sacrificado naquele monte, no Monte Moriá, Senhor. Mas a preocupação do Senhor não estava somente em Abraão sacrificar o seu filho, mas estava na obediência, em conhecer profundamente aquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. Porque sabemos, ó Pai, que antes da provisão o Senhor nos coloca à prova para assim exercitarmos a nossa fé, Senhor. Que a nossa fé possa ser exercitada mesmo. Eu lhe peço, Senhor, que essa pessoa que está ouvindo essa oração, talvez ela está passando por uma situação muito grande, por uma prova, Senhor, por uma luta muito grande, ó Deus. Eu quero pedir, Senhor, que essa pessoa também entenda isso, que antes da provisão, antes da vitória, o Senhor permite as lutas, permite as provas, para que de fato nós colocamos a nossa fé no Senhor, para que de fato nós colocamos o nosso coração no Senhor, para que de fato nós colocamos a nossa esperança no Senhor, porque somente no Senhor está a esperança, somente no Senhor, ó Pai, está a nossa vitória, somente no Senhor mesmo está o galardão, Senhor, em nome de Jesus. Deus, ouve, Senhor, o clamor dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Ouve, Senhor, o gemido dela, ouve o choro dessa pessoa, ouve, ó Pai, a angústia dessa pessoa. Olhe para essa pessoa agora, ó Pai, no nome de Jesus, e traga a provisão mesmo, ó Pai, e que ela possa, Senhor, esperar na provisão do Senhor, que essa pessoa que está ouvindo essa oração, ó Pai, essa meditação, possa esperar mesmo a provisão do Senhor, o milagre do Senhor, ó Pai, porque no monte do Senhor, o Senhor proverá, porque o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Assim como o Senhor trouxe e preparou o cordeiro, ó Pai, no lugar de Isaac, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, o Senhor preparou um cordeiro, ó Deus. E que essa pessoa que está ouvindo essa oração, Pai, meu irmão, minha irmã, que o Senhor também possa trazer a provisão a ela, que ela possa, Senhor, receber o milagre do Senhor mesmo, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe mesmo, meu irmão, abençoe minha irmã, abençoe essa pessoa, Deus, que está ouvindo essa oração, e que ela possa ser tocada pelo poder do Senhor nesta hora. Eu declaro a vitória sobre essa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus, que toda sorte de bênção, todo o poder, todo o milagre, todas as maravilhas do Senhor vem sobre essa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo, Senhor, te engrandeço e te exalto, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.